Olá pessoal, bem-vindos. O nosso assunto de hoje é torção e vetor binormal. Esse assunto completa a aula anterior, onde a gente falou do vetor tangente e do vetor normal, né? E também já havíamos falado da curvatura e tal. Muito bem. Só recapitulando, até para a gente poder entender por que o vetor normal chama, o vetor binormal tem esse nome. Nós vimos, né, dois vetores. A gente viu o vetor tangente, que a gente chama de t, né? E nós vimos, então, o vetor tangente aqui que a gente denomina como sendo t, e o vetor normal, que a gente denomina com a letra n. O vetor tangente, ele nos dá informações sobre o sentido de crescimento da curva. Então, é para onde a curva está indo. O vetor normal nos dá informações sobre qual direção o caminho está virando. Então, para onde ele está virando. Porque lembra que o normal sempre aponta para dentro da curva. Então, a gente já tem esses dois vetores. E agora, por conta deles, a gente vai observar o seguinte. Como é que eu faço para ter informações do movimento de torção da curva? Ou seja, como é que eu faço para saber se a curva está se torcendo para fora do plano que é formado por esses dois vetores? Então, esses dois vetores aqui, eles formam um plano, certo? Porque eu tenho o vetor tangente e o vetor normal. A curva está passando aqui assim, ó, né? O vetor normal aponta para dentro. E eu quero saber se essa curva se ela está saindo desse plano ou não. Se ela estiver saindo desse plano, esses vetores vão ter que se contorcer. Essa curva está se contorcendo. Eu quero saber como é que eu tenho essa informação. Então a gente vai construir um terceiro vetor que é justamente normal, tanto ao vetor normal quanto ao vetor tangente. Por isso que ele é chamado de binormal, né? Porque ele é normal aos outros dois. Então, o vetor binormal, que a gente está falando, ele nada mais é do que o produto vetorial do tangente pelo normal, nesta ordem, ou seja, do tangente para o normal, aqui a gente vai ter o vetor binormal. Vamos ver mais algumas informações e algumas características desse vetor. Muito bem, então vamos dar uma olhadinha agora em algumas características desse vetor binormal que nós acabamos de definir. Vejam só. Primeira coisa, por ele ser um produto vetorial de Tn, é evidente que ele é perpendicular aos dois vetores. Segunda coisa, esses três vetores que nós acabamos de definir, eles formam um referencial positivo móvel para a curva, que é bem conhecido como triedro de Frenet. Por que referencial positivo móvel? Porque este referencial, ou seja, esses três vetores, o tangente, o normal e o binormal, eles são ortogonais entre si e eles variam à medida em que a curva varia. Ou seja, eles vão girando junto com a curva, o que significa que eles nos dão muitas informações a respeito da curva. Muito bem, vamos dar uma olhadinha agora no que acontece com a variação do vetor binormal. Ou seja, como é que o vetor derivada do binormal em relação ao parâmetro comprimento de arco se comporta em relação ao triedro de Frenet, ou seja, em relação ao tangente, ao normal e ao próprio binormal, certo? Lembrando que este vetor aqui, ele nos dá a variação do vetor B em relação ao comprimento de arco. Então, observe o seguinte, ó. Quando eu derivo B em relação a S, é como se eu fizesse a derivada do produto vetorial de T por N. A derivada do produto vetorial, eu uso a mesma regra do produto
para funções escalares, ou seja, eu faço a derivada de t vetorial n mais t vetorial a derivada de n, certo? Acontece que esses dois vetores são paralelos. O n ele é o próprio dtds dividido pelo módulo de dtds, ou seja, ele é a normalização desse vetor, né? Como eles são paralelos, o produto vetorial deles é o vetor nulo. O vetor nulo mais um outro vetor fica só o outro vetor. Então, tá? Já escrevi aqui, ó, vetor nulo, então a derivada de b em relação a s vai ser só esses dois aqui. Bom, se ele é o produto vetorial de t pela derivada de n em relação a s, então eu posso dizer que o db ds também é ortogonal a t, porque todo vetor que é resultante de um produto vetorial, ele é ortogonal aos dois, né? Então vejam, a gente já sabe que ele é ortogonal ao vetor tangente, certo? Então esse cara aqui que eu estou procurando, eu já cheguei à conclusão de que ele é ortogonal ao tangente. Agora a gente vai ver que ele também vai ser ortogonal ao b. Olha só a conta que a gente vai fazer. O módulo do vetor binormal é 1. Por que é 1? Porque o módulo do binormal é o módulo do produto vetorial de t por n. O módulo do produto vetorial eu posso escrever como sendo o módulo do primeiro vetor vezes o módulo do segundo vetor vezes o ângulo entre eles. T e n são ortogonais entre si, então o ângulo entre eles é π sobre 2. Seno de π sobre 2 é 1. O vetor normal e o tangente, ambos são unitários. Então, todo mundo aqui é 1, portanto, o módulo de B é 1. Bom, se o módulo de B é 1, eu também posso escrever o módulo de B como sendo B escalar B, né? O módulo de um vetor é o produto escalar dele com ele mesmo. Se eu calcular a derivada desse produto escalar em relação a S, do lado esquerdo eu vou ter a derivada do produto escalar, do lado direito eu tenho a derivada de uma constante, que é zero. Bom, a derivada do produto escalar, eu vou usar a mesma regra que eu usei aqui em cima. Eu deixei bem pequenininho aqui, ó, mas a derivada é a derivada do primeiro escalar o segundo, mais o primeiro escalar a derivada do segundo. Mas isso aqui dá a mesma coisa, então vai dar duas vezes a derivada de b em relação a s, escalar b. E isso é igual a zero. Então, se duas vezes isso é igual a zero, é porque isso, que é a derivada de b em relação a s, escalar b é zero. Se esses dois têm produto escalar dando zero, é porque eles são ortogonais. Então, de fato, o db ds também é ortogonal a b. Vamos ver agora o que acontece com ele em relação ao vetor normal, no próximo slide. Muito bem. Então, vamos só observar o seguinte. Nós já vimos que a derivada do binormal em relação a S é ortogonal a t, ou seja, a esse vetor aqui, e ela é ortogonal a esse vetor aqui, certo? Então, se ela é ortogonal a t e ortogonal a b, ela obrigatoriamente, essa derivada aqui, esse vetor, né, que é o resultante da derivada de b, obrigatoriamente ele tem que ser paralelo ao vetor normal, né? Não tem outra saída para ele. Então, ó, essas duas informações nos fazem concluir que a derivada de b em relação a s é paralelo ao normal. E aí, por convenção, se eles são paralelos, eu tenho um fator de proporcionalidade entre eles, ou seja, um é múltiplo do outro. Por convenção, decidiu-se que esse fator que vai ser multiplicado aqui vai ser esse menos tal, tá? Bom, o que acontece então? Esse tal que aparece aí, a gente chama de torção, certo? Então, esse númerozinho aqui, que faz com que eu mantenha o dBds e o n proporcionais, ou iguais, né? É justamente a torção.
E aí observe o seguinte, ó, o produto escalar de dB ds por n, quando eu troco o dB ds pelo que ele vale, né, eu posso reescrever isso aqui deixando o menos tal de fora e olhando para o produto escalar de n com n. Como eu sei que o n é um vetor normal unitário e o produto escalar é a norma do vetor, eu sei que esse produto escalar é igual a 1. Portanto, o produto escalar de dB ds com n é menos tal. Com isso, a gente define efetivamente o que a gente chama de função torção. Tá? Então, a torção de uma curva nada mais é do que menos o produto escalar do dB ds por n. Vamos ver agora como é que fica a equação da torção quando a curva não é parametrizada por comprimento de arco. Então, vejam só, eu vou apagar essa parte aqui e vamos ver aqui. Ó. Quando eu tenho uma curva não PCA, o que acontece? Quando a curva não é PCA, eu defino as componentes tangente e normal da aceleração como sendo esses dois escalares aqui. Ó. A aceleração eu consigo escrever como uma combinação do vetor tangente com o vetor normal, tá? Onde a componente tangencial é a derivada do módulo do v de t e a componente normal é a curvatura vezes o módulo de v de t ao quadrado. Tendo essa aceleração, então a gente define a torção como sendo o produto, a determinante da primeira derivada das componentes da curva na primeira linha, as segundas derivadas das componentes da curva na segunda linha e as terceiras derivadas das componentes da curva na terceira linha, dividido pelo módulo do produto vetorial de V com essa aceleração que nós definimos aqui, e isso tudo elevado ao quadrado. Tá? Essa conta aqui parece bem grande, mas na verdade não é, porque praticamente tudo que a gente usa nesse cálculo, a gente já calculou quando a gente chega nesse ponto. Né? Essas primeiras derivadas a gente já tem, essas segundas derivadas a gente já tem, vai precisar calcular somente essa daqui. E a aceleração, na verdade, vai ser só calcular as componentes, que a gente já tem esses valores, e depois colocar aqui nessa fórmula. Vamos dar uma olhadinha agora no significado disso e como é que a gente pode usar isso aqui para a gente poder entender o que acontece com uma curva no espaço. Pois bem, vamos ver então a relação desses três vetores, normal, o tangente e o binormal, com a curvatura e a torção, que nós acabamos de definir. Observe o seguinte, ó, esses três vetores, o normal, o tangente, o normal e o binormal, eles formam, como a gente já havia dito, um referencial móvel, ou seja, à medida em que a curva avança, esses vetores vão se movendo ao longo da curva. Cada dois desses vetores formam um plano que recebe um nome em particular. O vetor tangente com o vetor normal formam um plano chamado plano osculador. O normal e o binormal formam um plano que é chamado de plano normal. E o binormal com o tangente forma um terceiro plano que é chamado de plano retificador. Na origem desse sistema está justamente um ponto da curva. E aqui ó, é a curva que está caminhando. Então, à medida em que esse ponto P caminha ao longo da curva, esses planos e esse referencial, ele vai mudando e vai dando para a gente informações sobre a curva. Quais são as informações importantes que a gente precisa saber sobre isso? Primeiro, a curvatura é um valor que nunca é negativo, ou seja, a curvatura de uma curva ou é zero ou é positivo.
Mas a torção não. A torção pode ser positiva, negativa ou pode ser nula. Justamente porque a curva pode virar para um lado ou para o outro. Né? A gente pode pensar a curvatura como sendo a taxa na qual o plano normal vira à medida em que o ponto caminha pela curva. Enquanto que a torção vai ser a taxa na qual o plano osculador vira em torno do vetor tangente, tá? Em torno ao redor desse vetor aqui, à medida em que o ponto vai andando. Então, à medida em que o ponto avança, o plano osculador vai girando em torno ao redor do tangente. Então, essas são as informações que nós temos. Vamos ver agora um exemplo para calcular todos esses valores. Muito bem, vamos dar uma olhadinha então num exemplo. Eu vou trazer aqui essa equação dessa curva, 6 seno de 2t na direção I, 6 cosseno de 2c na direção J, 5t na direção K. E a partir dela, vamos calcular esses 5 elementos. O vetor tangente, o vetor normal, depois a curvatura, o vetor binormal e por fim a torção. Primeira coisa, né, vamos lá calcular. Para calcular o vetor tangente, né, o tangente é dado pelo V dividido pelo seu módulo, então a gente precisa primeiro calcular o V de t. O V de t nada mais é do que a derivada de R na direção t. Então, pegando a função V aqui, calculando sua derivada, a gente chega nessa equação. E a partir daí a gente calcula agora o módulo desse vetor. Né? Então, o módulo dele vai ser as suas componentes todas ao quadrado. Fazendo os cálculos, a gente chega aqui, o módulo de V é 13. Então, tendo V de t e tendo o seu módulo, a gente chega na equação do vetor tangente, que é dado por esse vetor aqui. O vetor normal, a gente começa calculando justamente a derivada do tangente que nós acabamos de calcular. Então, derivando do tangente, a gente tem esse outro vetor. Como esse vetor aqui, o normal tem que ser unitário, então a gente vai calcular também a norma do dt, que vai dar 24,13. E tendo o vetor e a sua norma, a gente escreve o vetor normal unitário, que a gente observa que é um vetor plano, está no plano XY. Já a curvatura, nós já temos calculado, né, tanto o módulo de V quanto o módulo de dt. Então, só substituindo os valores, o módulo de V é 1 sobre 13, né? O módulo de V é 13, então fica 1 sobre 13. E esse módulo aqui deu 24 trezeavos, então a curvatura dessa curva RLT é 24 sobre 169. Constante, porque justamente o que nós temos aqui é uma hélice. O binormal é o produto vetorial de t e n, e a gente já tem esses dois vetores, né? Então é só substituir, fazer o determinante, nós vamos chegar nesse valor aqui para o binormal. Observe que na forma como a gente está calculando, o binormal depende de t, né? E não de s. Ok? E aí, por fim, a gente calcula a torção. No cálculo da torção, como a gente está com uma curva parametrizada por um parâmetro t qualquer e não por um parâmetro comprimento de arco, a gente tem que usar a fórmula de curva não parametrizada por comprimento de arco. Então, esse cálculo a gente já tinha, esse a gente já tinha, esse aqui a gente tem que calcular, e aí a gente obtém o vetor V a gente já tinha, a gente obtém a aceleração, faz esse cálculo, chega nesse valor, tá? E isso aqui tudo me dá esse valorzinho aqui. Tá? A torção também é constante e negativa. Então, esse é o que a gente tinha para essa aula. Espero que vocês aproveitem. Bons estudos.